Mas prazer, sejam bem-vindos. Pessoal, não sei se todo mundo fez, tá? Mas quem não fez, façam da forma que eu pedi pra vocês, tá? Peguem um papel e dividam, tipo a dedonha. Um, dois, três, quatro, cinco, em cinco espaços. No primeiro espaço, você vai colocar um P no cantinho. No segundo espaço, um L no cantinho. No terceiro, um A. No quarto, um D. E no quinto, um E. Tá? Bem no cantinho que a gente vai escrever o restante das palavras. Deixa eu ver aqui se alguém mandou alguma mensagem no WhatsApp. Peço também que as dúvidas sejam realizadas no final, que às vezes a gente tem uma dúvida e que no próximo slide vai existir a explicação. Então, vamos deixar as dúvidas também para o final. Então, antes de tudo, vamos entender o que, que é a ocitocina, né? Então, a ocitocina é um hormônio. Todo mundo tem esse hormônio, tá? É um hormônio presente na contração do parto. Então, se tem contração, tem ocitocina. Sem contração, tem ocitocina, tá? O que vai gerar a contração é a ocitocina. É um hormônio também presente na amamentação. A ocitocina, ela contrai as glândulas mamárias e ela ajuda na saída do leite, na ejeção do leite. E ela também está presente na relação sexual. Então, quando eu tenho uma relação sexual prazerosa, quando eu tenho ejaculação, quando eu tenho orgasmo, eu tenho liberação de ocitocina. Se a gente for parar para pensar de uma forma mais esdrúxula, eu tenho ocitocina em tudo que contrai, né? Tudo que contrai. Contraiu glândula mamária, contraiu períneo na relação sexual, contraiu o testículo para ter a ejaculação. Então é basicamente isso, tá? E aí, o que que tem a ver a ocitocina com o ambiente? Para eu ter uma relação sexual, que é algo que é mais familiar para vocês, do que a contração do parto e do que a amamentação, para eu ter uma relação sexual agradável, positiva, gostosa, excitante, eu preciso estar num ambiente saudável, eu preciso estar num ambiente seguro, num ambiente acolhedor, onde eu me sinta bem. E a casa da gente é um ambiente muito favorável para isso, né? Elô, eu não quero parir em casa, eu quero parir no hospital. Mas pelo menos que nesse início de trabalho de parto, a gente consiga passar ele em casa. Elô, eu provavelmente vou precisar induzir o parto. Vou ter que iniciar o parto em casa. Então, vamos tentar fazer aninhar esse quarto do hospital. Vamos chegar lá, vamos trazer uma nossa roupa de cama, o nosso travesseiro, o nosso lanchinho. Então, a ocitocina, a liberação de ocitocina, ela está muito correlacionada com o ambiente. E eu não digo nem só com o ambiente, mas estar com alguém que eu confio, ou seja, a relação sexual com o marido da gente, com o namorado da gente, é muito mais gostosa quando se tem amor, né? Quando se tem carinho, do que uma relação sexual com alguém que a gente se conheceu num dia ali, numa balada qualquer, ou às vezes até mesmo uma violência sexual. Uma violência sexual é uma relação sexual, mas a gente não tem liberação de ocitocina. Então a ocitocina ela está muito correlacionado ao ambiente, às pessoas que estão em volta da gente, aos sentimentos que a gente tem em relação a essa pessoa, se a gente confia, se a gente não confia. E o que a gente sente também, né? Ninguém tem uma relação sexual desidratado. Alguém tem relação sexual desidratado? Com fome? Não tem. Então, por que que a gente vai ter contração de parto com... Eu peço para todos desativarem o microfone, pessoal, porque senão atrapalha aqui meus pensamentos. Então, como que a gente vai ter uma relação sexual com fome? Se a gente não pode ter
se a gente não pode ter uma relação sexual com fome, como a gente vai ter um parto com fome, tá? Então, isso é muito importante que vocês correlacionem a ocitocina que vai gerar a contração, que vai gerar o parto, com a ocitocina da relação sexual. Os mesmos elementos que eu preciso ter para ter uma relação sexual prazerosa, gostosa, são os mesmos elementos que eu preciso ter para ter um parto, tá? Deixa eu só ver essa questão aqui do som, porque quando eu escuto o som de vocês, eu me distraio. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Bem, eu acho que todos estão desligados. Deixa eu ver aqui. Porque eu não consigo mais ver vocês, eu só tô vendo a gravação. Mas enfim, vamos lá. Aqui, essa paciente, ela teve a avaliação dela em casa, né? Então, ela já estava em trabalho de parto e aí foi realizada a avaliação dela em casa. Era uma paciente que teve um parto bem demorado. Eu cheguei na casa dela, era próximo da hora do almoço e fui para o hospital mais ou menos umas 6, 7 horas da tarde. Aproximadamente umas 8 e pouco, o bebê dela nasceu. Foi uma paciente que a gente ficou mais tempo em casa porque ela ia para o plantão. E aí, quando a paciente vai para o plantão, é aquilo, a gente não sabe qual médico que a gente vai pegar, se vai pegar um hospital muito cheio, se o plantonista vai ser bacana ou não, se vai ser pré-parto normal ou não. Então, a gente acaba incentivando essa mulher a ficar mais tempo em casa, obviamente com segurança. E aí também tem aquela questão de quando a gente está em casa, nós não temos intervenções, tanto intervenção de ambiente externo, de ambiente ali que a gente está entrando num lugar novo, quanto de intervenção mesmo, de ocitocina, analgesia, enfim. Em casa a mulher nem lembra que a analgesia existe. Aí chega no hospital, às vezes ela lembra que a analgesia existe e já pede, né? Então a mulher ela consegue passar melhor pela dor no ambiente domiciliar. E aqui ela montou uma piscininha pequenininha, baixinha, na casa dela. A gente foi colocando água quente e ela ia ficando lá de tempos em tempos e sempre a avaliação, sempre auscultando o coração do bebê, tá? Então, antes da gente começar a falar das fases do trabalho de parto, eu preciso que vocês entendam uma parte da anatomia, né? Que é a parte básica. Então, a gente tem o feto, o bebezinho de vocês, junto com o feto, na mesma camada, nós temos a placenta, né, o cordão umbilical, que faz essa ligação entre placenta e bebê. Em volta do bebê, nós temos a bolsa, né? E dentro nós temos o líquido amniótico, que protege esse bebê. E temos o útero, aqui, toda essa região, tá? Então, o bebê vai crescendo, o útero vai crescendo também. E aqui é a portinha do útero, onde eu tô passando aqui essa seta, tá? Essa portinha aqui, ela é grossa. Quem já fez a morfológica, tanto de primeiro trimestre quanto a de segundo, mostra, né, a grossura desse colo do útero. Ele precisa estar grosso, ele precisa estar posterior, porque ele vai sustentar todo esse peso aqui, né? Olha que incrível. Tipo, um órgão seu está sustentando 2, 3 quilos. E esse útero aqui, esse colo do útero, ele precisa se manter firme. E aqui é o canal vaginal. Canal vaginal é onde ocorre a penetração. Na frente, nós temos o sistema urinário, a uretra, por onde sai o xixi, tá? E atrás, nós temos o reto. Então, é basicamente de uma forma bem esdrúxula, né? A gente tem três caninhos. Um que sai o xixi, outro que sai o bebê e tem a penetração, e outro que sai o cocô. E dependendo, tem a penetração também, né? Então vamos entender
essa parte anatômica. No fundo, pessoal, não sei se vocês conseguem ver, no fundo tem um bebezinho, né? Uma mão segurando um bebezinho, é a Aurora. Tá bem desfocada essa foto, é a Aurora. Fica a dica aí para vocês de foto de parto. Tenham foto de parto, porque o parto é um momento muito louco. Então, é um momento traumático. E aí a gente, dependendo do parto ali, muitas vezes a gente só consegue lembrar da dor, né? Caramba, doeu muito, meu Deus do céu, foi legal, mas doeu muito. E aí, quando a gente para, 10 dias depois, ali no puerpério, olha as fotos de um outro ângulo, aquilo é tão especial, tão importante pra gente. Você vê, né? Eu olho as fotos, vai fazer praticamente 7 anos, e eu olho as fotos com muito carinho, né? Eu vejo o pai da Aurora cuidando de mim, a minha reação quando eu peguei a Aurora, minha doula, minha enfermeira ali, esse processo. Então, tenham foto de parto. Abrindo um parênteses, fotógrafo específico para parto. Não pode ser qualquer fotógrafo, porque demora muito, tem sangue, e na maioria das vezes é um ambiente escuro. Lembra que eu falei para vocês do ambiente? Ninguém tem relação sexual na claridade total no meio da sala, né? Parto é a mesma coisa. É um momento mais íntimo, né? Mais aconchegante, na penumbra, a gente deixa tudo bem baixinho, luz bem baixa, para que aquela mulher consiga liberar ocitocina. Então, vamos começar pela nossa fase de pródomos. Então, vamos aqui na nossa tabela, tá? Pródomos. Pródomos. Então, completa aí a palavra. O P de pródomos. Então, pródomos é uma fase de preparação. Um possível alarme falso. A pessoa acha que está em trabalho de parto, mas não está. Ela sente contração, sente a barriga dura, sente dor, mas não é trabalho de parto. Aí ela vai lá e avisa pra gente, pessoal, olha, né, no grupo do WhatsApp, quem for, né, nossa paciente sabe, todas as nossas pacientes têm grupo no WhatsApp. Meninas, olha, eu comecei a sentir uma cólica, uma contração dolorida, tá doendo, eu acho que tô em trabalho de parto. Aí a gente fala, não, fulano, não, Júlia, o nome da paciente de hoje vai ser Júlia. Não, Júlia, faz o seguinte, toma um banho quente de mais ou menos uns 30, 40 minutos e toma um Buscopan. Se tomou o banho quente, 30 minutos de banho, junto com o Buscopan, a gente tem duas alternativas. Primeira delas, ou as contrações vão intensificar mais, ou as contrações vão passar. Se passou, é pródromos. Elô do céu, mas dói. Poxa, eu passei a noite inteira acordando com contração, com dor, saiu tampão mucoso com sangue, mas, poxa, eu não tô em trabalho de parto? É, exatamente isso, gente. É preparação. Preparação. Você lembra aquele colo no início que eu expliquei para vocês? Que é o que sustenta o bebê, que é a portinha do útero? Essa fase é extremamente importante para preparar o colo. O colo que ficou duro, resistente, se manteve tenso durante toda a gestação, graças a Deus, né, para sustentar o bebê, agora ele está se preparando, se derretendo. Nessa fase, a gente não tem tanta liberação de ocitocina, a gente tem mais liberação de prostaglandina, que é o hormônio que vai ajudar a amolecer esse colo. Por que a gente fala que parece um alarme falso, né? É um alarme falso. Porque a mulher acha que está em trabalho de parto. E se a mulher não tiver conhecimento que essa fase existe, ou o marido também, né? Eu falo que esse conteúdo ele é muito importante para o marido, porque às vezes a mulher tem o conhecimento, mas o marido não tem. Só que aí o marido, no dia do parto, ele fica tão aterrorizado que ele começa a encher tanto essa mulher que a mulher começa a achar que está em perigo e leva a bichinha para o hospital. Mas é muito importante que tanto a mulher quanto o marido entendam que essa fase, de fato, é uma fase de preparação para o colo. E se a gente for para o hospital,
De duas, uma. Ou eles vão liberar e vão falar, querida, você não tá em trabalho de parto e tudo mais, enfim, volta pra casa, que eu acho que é até a melhor opção. Ou eles vão falar, minha filha, tá dilatado, assim, tem 2 centímetros dilatado, mas não tá progredindo mais. Claro que não tá progredindo, você tá em pródromos. O que que você acha de uma ocitocina? Aí já é uma intervenção, né? Ou então, poxa, não tá progredindo. Aí a mulher fala, né? A Júlia fala, mas doutor, tô já há 3 noites assim, eu tô cansada já. Se eu não tô aguentando mais isso, eu não vou aguentar mais o parto. Não, então que tal a gente ir pra cesárea, então? Então é muito importante entender essas fases que são fatores normais da nossa fisiologia para a gente não se sabotar, tá? Então essa fase é muito importante para preparar o colo e para melhorar o posicionamento também do bebê. Então vamos preencher nossa tabela? Então, pródromos. Fase de contração. Pode colocar só contração dolorosa e irregular. Primeiro tópico. Contração dolorosa e irregular. Segundo tópico. Preparação do colo. Preparação do colo. Terceiro tópico. Posicionamento do bebê. Quarto tópico. Prova de parto. Quinto tópico. Seguir vida normal, tá? Então, primeiro tópico, contrações dolorosas irregulares. Gente, se eu falar diferente, vocês corrigem aí, tá? Que eu não tô escrevendo. Acho que eu vou começar a escrever com vocês. Contrações dolorosas irregulares. Quero todo mundo anotando, tá? Quando a gente anota, entra mais na nossa mente. Contrações dolorosas irregulares. O segundo tópico foi. Alguém ativa o microfone aí e me fala o que eu falei no segundo tópico? Alguém fala, pessoal, para mim, o que eu falei no segundo tópico? Preparação do colo. Perfeito. Opa. Preparação do colo. O terceiro tópico, o que eu falei? Posicionamento do bebê. Posicionamento do bebê. O que mais que eu falei? O que eu falei? 5. Prova de Tudo parto, não foi? isso. Prova de parto. Prova de parto. E vida normal. E o tempo, pessoal, que pode durar, pode ser dias ou horas, tá? É uma fase que, se o bebê estiver muito mal posicionado, ela vai durar mais tempo. Então, quando uma paciente ela refere, né, ela relata lá no nosso grupo do WhatsApp que ela tá com pródromos uma noite, aí na outra noite ela tem pródromos também, aí a gente já, opa, provavelmente esse bebê tá mal posicionado, tá? Aí, nesse momento, a gente vai passar alguns exercícios específicos, ou a depender, a gente vai avaliar essa paciente.
tá? Lembrando que essa fase pode sair tampão e sangue. Quem for nossa paciente, envia tudo pra gente via WhatsApp, foto, tudo. A gente gosta de acompanhar tudo, tá? Prova de trabalho de parto, pessoal, nada mais é que banho quente de 30 a 40 minutos e Buscopan, tá? Engrenou? Trabalho de parto. Começou a entrar em trabalho de parto. Não engrenou? Fase de pródromos. Não tem segredo. Vamos agora para a próxima fase. Aqui, ó, o casalzinho tá até passeando no parque, mas normalmente vocês não ficam com essa carinha, não. Agora a gente fez a prova de parto e essas contrações não pararam, Elô. Agora essas contrações elas estão igual um relógio. Então essa fase é a fase de latência. A gente vai pegar a nossa tabela aqui e escrever L de latência. É uma coisa latente que tá ali, que tá vindo toda hora, tá? É uma fase inicial do trabalho de parto. As contrações e cólicas, elas são mais fortes e elas são regulares. Ou seja, tomei o banho, tomei o Buscopan, elas não diminuíram. Aí sim, vocês vão ser orientadas a cronometrar depois da prova de parto, cronometrar por aproximadamente 15 minutos. E elas vão ficar igual um reloginho, tá? Tem um aplicativo certo para cronometrar, depois a gente envia certinho. O que que acontece nessa fase? Vamos preencher a nossa tabela aqui. Fase de latência. Contrações dolorosas regulares. Então, antes a gente não tinha regularidade, agora a gente tem regularidade. Qual é a regularidade dessas contrações? Então, primeiro tópico, né, da nossa tabela de latência. Contrações dolorosas regulares, entre aspas, 2 a cada 10 minutos. O que fazer nessa fase? Tentar descansar, se alimentar e se hidratar. A gente precisa de energia durante o processo de trabalho de parto. O nosso corpo está fazendo uma maratona. Então é muito importante que a gente se alimente. Ah, Elô, não vou conseguir comer a lasanha, que eu amo. Tudo bem, a maioria não vai conseguir comer. Então, mel, um Gatorade, uma barra de cereal, uma pasta de amendoim, enfim, coisas de rápida absorção. E a hidratação da mesma forma também. A gente indica muito isotônico, né? Ou então bebida com sais. Pode ser soro caseiro, ou diluir, né? Aquele sorinho em pó, água de coco, porque a gente consegue hidratar melhor as nossas células. Tá? A água do filtro, a gente não hidrata tanto, porque ela não tem sais praticamente nenhum, então ela não hidrata a nossa célula. A gente bebe água e logo sente vontade de ir no banheiro. Quando a gente toma soro, a gente não sente tanta vontade de ir no banheiro como a gente toma quando a gente toma água, tá? Então esse momento é muito importante a gente se manter resistente. Elô do céu, como que eu vou descansar com contração dolorida a cada 10 minutos? Pensem comigo. Eu tenho duas contrações a cada 10 minutos. A contração, ela demora 1 minuto. 1 minuto. Então, de 10 minutos, eu tenho 2 minutos só de dor. E não 2 minutos seguidos. São minutos separados. Então, eu descanso 4. Tenho uma contração aqui, descanso 4 minutos. Tenho outra, descanso 4 minutos. Então a gente precisa ver o lado bom da vida. Qual é o lado bom da vida nesse momento? São esses 4 minutos de descanso.
Tem mulher que se desespera nessa fase. Tem muita mulher que se desespera ainda nos pródromos. Mas é aquilo que eu falo para toda paciente minha. Parto, ele não é. Quem vai sustentar o parto não é aquela paciente. Ai, meu Deus, eu sou crossfiteira, sou forte, sou do triatlo e tal, não sei o que eu vou conseguir. Essa pode até sustentar o parto. Mas o que eu quero dizer é que o que vai fazer a mulher levar o parto com mais fluidez são duas coisas. Primeiro delas é entender o que está acontecendo, que é o que vocês estão fazendo aqui, e controle emocional. Controle emocional. Se a partir do momento que eu tô sentindo dor, eu perco o controle, eu começo a descompensar a minha respiração, eu começo a descompensar a minha mente. Logo, eu não consigo pensar direito e entro num descontrole, né? Óbvio que é completamente normal, às vezes, a gente ficar ali num descontrole, numa descompensação, porque dói muito. Eu não vou ser aquela enfermeira, pessoal, que vai falar: ai, gente, não dói. Não, dói muito mesmo. É uma dor que você acha que você vai morrer. Não sei quem tem aqui, ó, quem tem filho pode até ligar o microfone e falar, pode até concordar comigo. É uma dor que você acha que vai morrer, mas você não morre. Então, quando você tá achando que você vai morrer, a contração passa. Então, é você entrar nesse esquema, nesse jogo. Vai vir, vai doer, vai doer, vai doer, vai doer. A barriga vai ficar dura, 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 dura. Quando você vê que tá no pico da dor, que você não vai aguentar mais, a barriga começa a amolecer. Aí amoleceu a barriga, relaxou. Em vez de você ficar tensa, ai meu Deus, vai vir outra. Tenta relaxar, soltar os ombros. Maridos, lembrem as mulheres, soltem o ombro, solta a mandíbula, come um docinho, toma um Gatorade e se prepara para o próximo. Tá certo? Eu gosto muito do aplicativo do Janta Buff, que é um aplicativo de hipnose e mindfulness. E aí você vai fazendo durante todo o processo de gestação. E ele é próprio para o parto, né? Então ele vai tendo vários áudios e você vai visualizando o parto. Então quando chega no dia do seu parto, é como se você já tivesse vivido aquilo. Eu fiz isso durante a minha gestação e deu super certo. Eu não recebi analgesia. Isso não me dá mais mérito ou menos mérito de quem recebeu analgesia ou não. Mas eu acho que eu consegui sustentar melhor esse processo, porque eu fui trabalhando a respiração durante toda a gestação. A respiração é o que vai oxigenar as nossas células e vai fazer com que a gente consiga pensar melhor, né? Então, quando eu venho a contração e eu respiro, eu estou oxigenando a minha cabeça, minhas células, meu sangue, and oxigenando o meu bebê. Então, quando vem a contração e eu travo, não respiro, eu não estou pensando direito, eu não consigo pensar direito, baixa a minha saturação de oxigênio e baixa a saturação de oxigênio do bebê, tá? Então, respirem durante as contrações. Maridos, lembrem as mulheres de respirar, soltar o corpo, hidratem e alimentem as mulheres de vocês, tá? Então, fase latente na nossa tabela, nós temos contrações dolorosas e regulares, entre aspas, 2 contrações a cada 10 minutos. O que fazer nessa fase? Ponto, né? O segundo tópico. Descanso, vírgula, alimentação, vírgula, hidratação. Outro ponto que não tá aqui no slide. Manejar a dor. Manejar a dor. Como eu consigo manejar a dor? Chuveiro, massagem, compressa de água quente, tá? Tem aqueles TENS, se vocês colocarem na Shopee, na Amazon, TENS, escrito TENS. Tem muita mulher que usa,
né? Coloca nas costas, aí a contração tá chegando, ela vai lá e aperta. Tem mulher que usa o pente e aperta o pente. Muitas mulheres, a maioria gostam muito do chuveiro, então na nossa lista que eu envio para vocês de itens para o parto, eu sempre oriento para vocês é, colocarem um banquinho de plástico dentro do chuveiro e aí vocês podem sentar e ficar ali jogando a água, tá? A gente mais vê ali, ultimamente que eu tenho mais visto usar o chuveiro, que é o recorde, todo mundo adora o chuveiro, menos eu. Eu odiei o chuveiro, eu achei que quando eu fui para debaixo do chuveiro, as minhas contrações doeram mais. E compressa, tá? Compressa. E o pente está sendo bastante usado. Então, vou pro próximo. Nisso, pessoal, vocês vão sempre avisando a equipe de vocês, tá? Não vai avisar que do nada o parto começou e tá bombando as contrações, não. Vai avisando desde sempre. Ó, tô com contração, fiz a prova de parto. E a gente vai orientando vocês, mesmo que remotamente, tá? E já vai se organizando também. Quanto tempo pode durar essa fase? Pessoal, normalmente essa fase, ela já engrena na ativa, tá? Mas, teoricamente, na literatura, nos livros, nos artigos, a gente tem uma média de 10 a 12 horas. Mas, no geral, ela já engrena na próxima fase, que é ativa. E, enfim, a gente chegou na fase ativa. Viu como demora? No dia, não vão querendo que aconteça tudo rápido, não. As coisas demoram. A gente demora a se formar, demora a crescer, demora a conseguir as coisas que valem a pena e demora a parir também, tá? Dificilmente a gente tem um parto rápido. Um ou outro tem um parto rápido, ou quando é segundo, terceiro filho. Hoje a gente teve um parto de segundo filho, foi super rápido. Mas dificilmente essas histórias acontecem. Se acontecessem com mais frequência, eu juro pra vocês que eu cobrava mais barato, e creio que os médicos também. Mas não acontece, tá? Então esperem aí um processo de uma média de 12 a 15 horas por aí, tá? Então a gente chegou na fase ativa, que é o verdadeiro trabalho de parto, tá? Então nessa hora a mulher, ela tem uma mudança de comportamento mesmo, ou seja, a gente começou a ter muita excreção de ocitocina. Tem muita mulher que fica mais nervosa, que fica mais agitada, que fica brava mesmo. Tem mulher que nessa fase fica brava mesmo. Que se você falar um A, se você cochichar assim, ó, a mulher manda você calar a boca. Tem mulher que aperta o marido, que puxa o cabelo do marido mesmo. Maridos e companheiros não levem pro lado pessoal, realmente é muita dor. E por que que nessa fase a gente tem uma virada de chave? Porque agora a gente tem uma contração praticamente em cima da outra. Então, uma média de 3 contrações a cada 10 minutos, durando 1 minuto. Então, antes eu tinha uma contração, 4 minutos de descanso. Agora eu tenho uma, aí eu tenho 3 minutos de descanso, aí eu tenho mais outra, aí eu tenho 3 minutos de descanso, eu tenho mais outra. Então, o tempo de descanso diminuiu, né? Diminuiu 1 minuto. E a dor é maior porque normalmente é uma contração mais forte. É essa contração aqui que vai fazer o seu bebê descer mais pela pelve, tá? Então, imaginem a pelve, né? Um osso. Depois, se vocês puderem, peguem na pelve de vocês. É um osso. E o bebê tá entrando nesse osso. Ah, Elô, mas eu sinto o bebê já aqui dentro desse osso. Mas ele tá na parte superior da pelve. Nessa fase ativa, o bebê ele vai entrar dentro do osso que fica na frente da perereca, sabe aquele ossinho que fica na frente da perereca, assim, debaixo da região baixo ventre? Sabe? Peguem nesse ossinho aqui. É nessa hora que esse bebê vai entrar nessa região.
Então, é uma região muito pequena, né? Então, é o osso da cabeça junto com o osso da pelve e vem a contração, a barriga dura, 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 empurrando esse bebê para lá. Por isso que a gente sente mais dor nessa fase, tá? Então, vamos lá para nossa tabela. A de ativa, tá? Vamos colocar aqui contrações dolorosas, irregulares, entre parênteses, 3 a cada 10 minutos, mudança de comportamento, tá? É, manejar a dor e avaliação, tá? Então, fase ativa, contrações regulares e dolorosas, né? A gente tem uma média de 3 contrações a cada 10 minutos, mudança de comportamento e avaliação. Essa mudança de comportamento fica nítido. Vocês vão perceber, os maridos vão perceber isso. Ah, aquilo que a Heloísa estava falando, essa mudança de comportamento, o negócio fica diferente. É nessa fase que você vai perceber que você está em trabalho de parto, porque nas outras você fica assim, naquela, né? Será que eu estou em trabalho de parto? Será que eu não estou? Aí às vezes a mulher manda pra gente digitando, ou liga, fala com a gente, ih, não tá em trabalho de parto, não. Nessa aqui, você não consegue digitar mais, você não consegue ficar conversando tanto, tá? É uma fase que realmente a gente tem uma excreção maior de hormônios, obviamente a gente tem muitas outras contrações. Importante falar para vocês dessa fase que a gente precisa avaliar, tá? Então, nas outras fases, nós não precisamos necessariamente de avaliação. Na fase de pródromos, na fase de latência, como que eu sei, Elô, que meu bebê tá bem? Observação da movimentação. Bebê que se movimenta é bebê saudável. Nessa daqui, a gente precisa ser avaliado, seja pela enfermeira na casa de vocês ou ir para o hospital, tá? Nesse momento, precisa escutar o coração do bebê. Por quê? Porque a gente já tem um número maior de contrações. E toda vez que eu tenho contração, durante a contração, eu diminuo um pouco de aporte de oxigênio do bebê. É como se, quando eu tivesse contração, a, a, o aporte de oxigênio fosse dividido. Um pouco para o útero contrair, e um pouco para o bebê. E aqui eu tenho muita contração. Então, eu tenho uma chance maior de ter uma descompensação no bebê. Então, por isso que nesse momento nós escutamos o bebê, tá? Então, é por isso que é tão importante a nossa comunicação via grupo WhatsApp. Ah, Elô, mas começou de madrugada. Liga. Liga fora do WhatsApp e a gente vai te responder, tá? Porque nesse momento a gente precisa ver como que esse bebê tá, como que esse bebê tá reagindo às contrações. Como que ele tá, como que o coração dele está antes, durante e depois da contração. Então, isso é muito importante para ser avaliado. Elô, eu só creio que ninguém aqui, todo mundo, né, é paciente, mas vamos supor que a paciente não tenha, é enfermeira obstétrica, tenho só doula. A partir dessa fase, tem que ir para o hospital, porque precisa escutar o coração do bebê. Pré-natal de risco habitual, nós escutamos o coração do bebê a cada meia hora. Pré-natal de alto risco, nós escutamos a cada 15 minutos. Tá? Então, o pré-natal de alto risco, dependendo da patologia que essa paciente tem durante a gestação, esse bebê tem uma chance maior de descompensar. A gente precisa escutar mais. A avaliação na mulher, ela é uma avaliação mais visual,
né? Então, assim, ela tá sentindo dor, tá sentindo desconforto, mas a gente olha e vê que ela tá bem, né? O bebê não, a gente precisa estar ali auscultando sempre. Tá ok? Eu vou precisar voltar aqui, pessoal, porque eu não falei uma coisa importante aqui sobre essa fase de latência. Algumas mulheres, se quiserem anotar também, algumas mulheres elas têm diarreia e vômito nessa fase aqui, tá? Diarreia, vômito e saída do tampão. Nos pródromos a gente também, na maioria das vezes a gente tem saída do tampão também com sangue. E aqui na ativa, além da mudança de comportamento, a mulher, ela algumas vezes, ela apresenta, ela vai falar assim: ah, eu tô querendo desmaiar, minha pressão tá baixa, vou desmaiar. Às vezes ela fica até meio assim, ó, meio zumba, assim, ó, mas não desmaia, tá? Aí às vezes o marido olha pra gente assim, meu Deus, a mulher vai morrer, vai desmaiar. Não, gente, não desmaia. Ninguém vai desmaiar da dor, tá? E a pressão não abaixa, muito pelo contrário, a pressão dá uma alteradinha porque você tá sentindo dor. Se for uma paciente hipertensa, a gente vai também ver essa questão da pressão, mas a gente não vai levar tanto em consideração nesse momento aqui, porque vai elevar a pressão por conta da dor, tá? Todas esses sintomas, vômito, diarreia, achar que vai desmaiar, achar que vai morrer, vamos dizer mais, que não vai dar conta, todos esses sintomas são normais. Por isso, é muito importante acordar com os maridos isso e os quereres de vocês. Porque às vezes a mulher, ela entra num processo de desespero e aí ela fica pedindo, tipo, ah, eu quero pra cesárea, amor, eu quero pra cesárea, mas na verdade não é aquilo que ela quer. Ela só tá cansada e tá entrando num processo de desespero. Então, o marido, nesse momento, por mais preocupado que ele esteja, ele tem que se manter firme ali com ela. Não, amor, vai dar certo, respira, vamos junto. E aí, se a gente perceber, né, e se o marido também, que já foi, está chegando no limite dessa mulher, aí a gente pode pensar numa possível analgesia. Nós vamos ter o encontro onde nós vamos falar sobre todas as intervenções de parto, inclusive a analgesia, mas é importante que a analgesia seja usada como última cartada. Vamos tentar bola, piscina, respiração, massagem primeiro, enfim, posições. Se está entrando num processo de desespero, aí sim analgesia, porque é uma intervenção que leva outras intervenções, tá? Eu sempre falo que a analgesia é maravilhoso, porque você está tendo contração e não está sentindo dor, mas é um prato que você come e que se paga, né? Ela tem algumas intervenções, algumas complicações. Dentro delas pode descompensar o batimento cardíaco do bebê, porque baixa a pressão da mãe. E na grande maioria das vezes, a gente entra com analgesia e ocitocina junto, porque ela relaxa tanto o músculo que a ocitocina não fica, perde a força. E aí a gente tem que entrar com ocitocina. O tempo do parto demora mais e a chance de vácuo, de usar o vácuo extrator também é maior, tá? Então, só abrindo um parênteses aqui em relação à analgesia, tá? Então, voltando aqui para a fase ativa, é o momento que precisa ser avaliado. Nesse momento, nós já estamos na casa de vocês avaliando. É importante que é algo inegociável, a segurança. Então, estando tudo bem, tudo seguro, a gente vai permanecendo em casa. Se a gente percebeu que houve alguma alteração, nós vamos para o hospital, mesmo não estando no momento adequado ainda, tá? E aí, pessoal, nesse momento discussivo,
Nós já estamos indo para o hospital, tá? Já fomos para o hospital. Cada paciente vai ser única. Tem paciente que quer ficar mais tempo em casa, tem paciente que quer ficar mais tempo no hospital, às vezes quer uma coisa e depois muda o querer, enfim, né? Na hora, tudo pode mudar. A gente vai sempre conversando durante o pré-natal e tudo mais, mas na hora tudo pode mudar. Mas essa fase de expulsivo, eu gosto de dividir com vocês em dois momentos, que é a descida e de fato o expulsivo mesmo, tá? Então, no D de descida, essa fase de expulsivo, as contrações estão de 3 em 3 minutos, tá? Só que na fase de descida do bebê, quando a gente fala que a mulher entrou no expulsivo, que é o que eu quero dividir com vocês, dividir em duas fases, é que a mulher ela começa a sentir vontade de fazer força. Então, eu tenho todos os sintomas da fase ativa, mais a vontade de fazer força. Vem a contração e me vem uma vontade doida de fazer força, uma vontade de fazer cocô. Nessa hora, a mulher, ela costuma falar, gente, tá me dando uma vontade de fazer cocô. É a segunda melhor notícia. A primeira é que o bebê nasceu e a segunda melhor notícia é que a mulher tá com vontade de fazer cocô, porque se ela tá com vontade de fazer cocô, é porque o bebê tá ali chegando perto do reto, né? E tá pressionando o reto, o que dá vontade de fazer cocô. E aí eu tô querendo separar elas porque é um momento em que a mulher tem contrações com puxos, que é essa vontade de fazer cocô. Normalmente já está numa média de 9 a 10 centímetros. O bebê ele já está bem baixo. Só que muitas mulheres têm medo de fazer força por conta do medo da laceração. Só que são momentos diferentes. O expulsivo que faz o bebê descer até a vulva é diferente do ciclo de fogo, tá? Então, nesse momento que você tá com vontade de fazer força, deu vontade de fazer cocô, faça, tá? Faça. Veio a contração e às vezes na hora da contração dá vontade de fazer força, faça. Às vezes até você fazendo um pouquinho de força dá um alívio um pouquinho da dor. Porque a gente tem o vetor de força da contração e o vetor de força que você está fazendo ali para fazer com que o bebê desça. Aí, quando o bebê chegar na vulva, que é onde normalmente as fisioterapeutas colocam o epinô fica ali mais na vulva, né? Ele não entra lá no canal vaginal. Aí sim é o momento que a gente lembra de vocês respirarem. Respira, respira fundo. Não faz força para diminuir chance de laceração, né? Para o períneo ir se alaciando melhor. A cabecinha vai e vem, tá? Então vamos completar a nossa tabela, tá? Descida. Aí você coloca ali, primeiro ponto, contrações de fase ativa. Outro ponto, vontade de fazer força barra cocô. É isso. Nada mais é que vontade de fazer força barra vontade de fazer cocô. Aí você vai no banheiro, né? Dependendo, a gente deixa vocês no banheiro, né? Se o bebê estiver muito baixo, a gente não deixa vocês no banheiro, não. Mas se o bebê estiver um pouquinho mais alto, a gente deixa no banheiro. Aí vocês vão no banheiro e falam: Nossa, sentei no vaso, fiz força, mas não saiu nada. Claro, que não é cocô, é bebê, né? Mas às vezes sai um pouquinho de cocô, não tem problema, é bom até que dá uma limpada, tá? Então, nosso tópico aqui na nossa tabela de descida, na parte D de descida, nós vamos escrever contrações de fase ativa, vontade de fazer força barra vontade de fazer cocô, seguir o corpo.
né, seguir o corpo. É nessa hora, pessoal, que a analgesia ela atrapalha um pouco. Obviamente que entre você se desesperar e ir para uma cesariana, é melhor tentar analgesia, né? Mas nessa hora, ela atrapalha por quê? Porque você não tem a vontade de fazer força. Se você não tem vontade de fazer força, você não vai fazer força e logo o seu parto vai demorar um pouquinho mais, o seu bebê tende a ficar mais tempo no canal vaginal, tá? E aí a próxima fase, né, é o expulsivo. Então as contrações elas estão mais ou menos do mesmo estilo, né? O primeiro tópico, contrações intensas e regulares, vontade de fazer força, tá? O expulsivo você ainda tem a vontade de fazer força e o ciclo de fogo. Então, contrações de fase ativa ou contrações regulares, vontade de fazer força, ciclo de fogo, barra cabeça do bebê na perereca. Eu gosto de falar bem assim, desse jeito, porque aí vocês vão entender, vão internalizar melhor, tá? Cabeça do bebê na perereca. É importante entender que nesse momento a gente precisa respirar. Pode colocar aí no tópico, respirar. Então, vem a contração. Bebê na perereca não é momento de fazer força. A gente lembra vocês, tá? E respira. Porque aí a cabeça do bebê não sai de uma vez. Ele vai saindo aos poucos e a chance de lacerar é menor, tá? Mas se lacerar também, tá tudo bem, tá tudo certo. Na maioria das vezes, a gente só sutura a laceração que tiver sangrando, né? Risco hemorrágico ou que for gerar alguma disfunção. A perereca, ela é igual a boca da gente, igual mucosa. Então é como se a gente tivesse um cortezinho. Às vezes nem precisa suturar. Às vezes junta um pouco, junta as pernas, no outro dia já tá ok, tá certo? Nesse momento de expulsivo mesmo, assim, que a cabeça do bebê tá aparecendo, é um momento que a gente fica mais atenta ali, porque a gente precisa parar o bebê. Às vezes a gente convida a mãe a se tocar também. Ah, pega a mão da mãe, coloca lá na perereca e ela sente a cabecinha do bebê. Aí dá o gás que vocês precisam, gás final. E aí vai demorando ali um tempinho, tá? Essa parte de descida ao nascimento pode demorar de umas 2 a 4 horas. Isso primeiro bebê, tá? Segundo, tudo normalmente é mais rápido, beleza? Aqui essa paciente provavelmente ela tá numa banqueta, naquele banquinho de parto. É um momento normalmente que a gente sempre deixa os maridos atrás, assim, para dar o apoio para a mulher. É um momento que ela precisa mesmo desse apoio do marido, né? Quando o pai quer aparar o bebê, tem pai que fala: Olha, gente, eu quero aparar o bebê junto com vocês. Aí, quando tá bem próximo de nascer, a gente troca, né? Chama o pai e ali o bebê, o pai consegue aparar o bebê com a ajuda da médica ou com a ajuda da enfermeira. É muito especial. Ciclo de fogo, eu acho que eu não falei para vocês. Por que que é ciclo de fogo? Porque vai esticando a pele do períneo. Então gera uma ardência mesmo. E aí, quando a gente está sem a analgesia, a gente sente essa ardência e faz com que a gente controle o nível de força. Quando nós estamos com analgesia, a gente faz a força mesmo. E aí acaba também tendo chance de lacerar. Mas mais uma vez eu digo, entre ir para cesárea e fazer uma analgesia, melhor fazer analgesia, tá? Como facilitar o seu parto, né? Então, o que vocês estão fazendo, que é informação, passar boa parte desse processo de trabalho de parto num ambiente domiciliar. Caso não dê, pelo fato de ser uma indução, ter uma equipe particular de parto, principalmente indução, faz muita diferença, porque a indução você vai ficar mais tempo no hospital,
É um processo que precisa ter um planejamento clínico mesmo, né? Acaba que o médico do plantão ele fica 7 horas, 7 a 12 horas, depois troca, então cada um tem um raciocínio. Então, dificilmente uma indução no plantão costuma dar certo. Faz muita diferença ter equipe, estar ali junto com pessoas que você confia, que você esteve durante o processo de pré-natal. A massagem ajuda muito, as compressas, chuveiro, banheira, o rebozo, né? Às vezes a gente chacoalha ali o bumbum, chacoalha a barriga. E eu abro um parênteses em relação aos exercícios e às posições, tá? O parto, ele é muito, ele é muito, é, é, ele é muito pessoal no sentido de que cada mulher vai ter um parto e cada gestação, cada parto vai ser de uma forma diferente, né? E cada bebê vai estar de uma forma diferente lá no útero. Tem bebê que vai estar numa posição X, tem bebê que vai estar numa posição A. E aí o corpo da gente, ele mostra pra gente a posição que a gente tem que ficar. Às vezes a mulher tá sentindo mais dor na parte direita, então ela se contorce. Por quê? Porque às vezes o bebê tá mais para um lado do que para o outro. Então o ideal é que a gente esteja com vocês para dar apoio e para dar segurança para vocês. E não ficar mexendo em vocês toda hora. E isso inclui posições e exercícios. Se eu estou vendo que o parto está evoluindo e a mulher está totalmente deitada, mas o parto está evoluindo, quem sou eu para mexer no parto dela? Quem sou eu para mexer na posição dela? Né? Eu fiquei todo o meu parto praticamente de quatro. O ideal para um parto é a gente se movimentar, né? Caminhar e tudo mais, mas eu não conseguia. Era a posição que eu conseguia passar melhor pelas contrações. E tudo bem, né? Então, exercícios e posições específicas, elas são somente para partos que estão laborosos, né? Partos que estão demorando a paciente ali, o bebê tá há muitas horas na mesma posição, não tá dilatando, o bebê mal posicionado, aí sim, parto que está evoluindo fisiologicamente bem, não tem por que a gente mexer. Deixa a mulher escutar o corpo dela. Aí às vezes é engraçado, né? Hoje mesmo teve esse parto. Do nada, assim. Ela saiu do box, do banheiro, e ela pegou e colocou uma perna no vaso. E era justamente a perna direita, justamente do lado que o bebê estava mais do que o outro. Ela estava mais dilatada por um lado do que para o outro. A gente consegue avaliar pela dilatação, né? E eu não tinha falado nada para ela. E olha como o corpo, né, a dança do parto é incrível, né? Nosso corpo diz muito pra gente. A doula também é uma profissional específica para dar esse apoio para vocês, de massagem, de apoio emocional. O nosso foco, né, tanto da enfermagem obstétrica quanto da médica, é um apoio mais técnico. A gente sempre está pensando que pode acontecer uma emergência e a gente vai precisar atuar e usar todas as nossas energias ali. Então, eu sempre vou estar muito mais preocupada com o bem-estar do bebê do que preocupada se eu consigo diminuir a dor dessa mulher, tá? Não que a dor eu esteja menosprezando a dor da mulher, não é isso, tá, gente? Mas Heloísa, e é o dever de toda enfermeira obstétrica, está muito mais preocupada com a segurança desse processo. Né? Então você vai perceber ali que todas as vezes, de minuto em minuto, a gente vai escutando ali o coraçãozinho desse bebê, a evolução desse processo de trabalho de parto e sempre anotando tudo, tá? É muito importante que a gente faça todas as anotações também, tá beleza? E é isso. Deixa eu ver se eu esqueci aqui uma questão. A partir da fase do expulsivo, a nossa ausculta multiplica. Então, se antes a gente estava escutando de meia hora, a gente foi para 10 em 10 minutos. E aí, quando está bem próximo de nascer, a gente escuta a cada 5 em 5 minutos, tá? Porque a gente tem contrações mais intensas, e uma em cima da outra. Aqui é um vídeo da pelve,
Então, a pelve, que eu estava falando para vocês, essa parte aqui, -3, é a parte superior da pelve. A maioria dos bebês estão assim, cefálico, desse jeito. E aí o bebê ele vai descendo. O que vai fazer o bebê entrar nessa fase aqui, ó, de -1 para 0, vão ser aquelas contrações de fase ativa, tá? Uma outra coisa importante, não adianta estar 10 centímetros dilatado e o bebê lá em cima, tá? O que mais tem, né, como a gente é do parto normal, então a gente só indica cesariana se realmente precisar. E o que mais tem é paciente que vai para cesariana com 10 centímetros dilatado. Ah, Elô, mas dilatou 10 centímetros. Mas mais importante que a dilatação, que é a abertura do colo do útero, é a descida do bebê. Se dilatou e o bebê não desceu, não nasce. Não nasce, tá? Então vamos levar sempre em consideração essa descida aqui. E aí envolve vários fatores, né? Ai, não desceu por quê? Na maioria das vezes estava mal posicionado. E a gente tentou posicionar melhor, com exercício, com manipulação, não desceu. Chegou aos 10 centímetros, não desceu. Aí é uma falha de progressão mesmo, tá? Essa parte aqui, ó, -1 para 0, é a parte mais apertadinha da pelve. Então, por isso que dói um pouquinho mais, tá? Por que que a dor da contração dói normalmente na lombar? Porque é aqui, ó, acima do sacro, né? Tá passando aqui por trás do sacro, então dói toda essa região aqui atrás. Vamos lá pro vídeo. Ó, ele vai descendo bem devagarzinho, vai pro -2, -1, ó, descendo, e aí ele vai descendo, vai girando a posição também. Ó, e a mulher já tá com vontade de fazer força, força. Aí quando ele chega ali no +3, né? +2 para +3, aí a mulher começa a sentir o ciclo de fogo. Que é quando a gente pede para vocês respirarem, que o bebê tá passando pelo períneo. Aqui um outro ângulo. Aqui um outro vídeo. E é muito engraçado, gente. Durante o processo de trabalho de parto, o bebê ele também se mexe. Ó, o bebê saindo e ele gira sozinho. Na maioria das vezes a gente nem precisa mexer. Mais uma vez, quem não seguiu a gente, siga a gente, aponta aí a câmera para o QR Code e siga a gente. Quem tá pelo celular, só colocar no Instagram por ocitocina. E aí marca a gente, tira uma foto e marca lá para depois eu repostar, tá? Eu vou achar um vídeo aqui bem interessante para vocês. Peço só um minutinho, que é em relação ao expulsivo, que é bem interessante.
Ai, que susto. Gente, coloquei um vídeo aqui pra vocês, aí começou o barulho aqui, levei um susto. Vou compartilhar aqui com vocês. Todos estão vendo o vídeo? Podem me dar um ok? A gente está vendo só a tela com todos os vídeos. Ó, aqui, pessoal, é o expulsivo de ciclo de fogo, tá? Então, nesse momento, é o momento que a gente pede para vocês respirarem. Vocês estão vendo, pessoal? Eu não consigo ver o chat de vocês agora. Se alguém puder. Beleza, beleza. Já vi, Breno, obrigada. Então, aqui, esse é o expulsivo que eu falo para vocês que é o ciclo de fogo. O bebê, ele já tá aqui na vagina. Tá vendo? E aí é o momento de respirar. Vem a contração, abre, passa a contração, fecha. E aí ele vai abrindo aos poucos. Abre e fecha. Ó, e vai esticando toda essa região da mulher. A mulher normalmente ela sente uma ardência, né? Um ciclo de fogo. Eu, Heloísa, eu juro pra vocês, eu não senti. Eu senti mais a dor das contrações mesmo descendo do que essa parte aqui. Pra mim, essa parte foi a mais fácil. Ó, aí ele sai aos poucos. Ó, sai até melequinha do nariz, porque espreme tanto o bebê que o líquido do bebê que tá dentro dele, que tá cheio de água, até sai. Ó, vai aos poucos. Ó, nasce com a cabecinha toda tortinha também. Não se assustem, 24 horas depois a cabeça tá toda normal. E aí ele gira. Ó, uma circular de cordão, ó, uma circular, e é isso. Lindo, né, gente? Eu amo, adoro. Então agora é hora das dúvidas. Como que vocês estão? O que que vocês acharam? Ficou muita dúvida? Me contem.